E aí, pessoal, mais um conteúdo aqui do César Cidade Dias, falando de Grêmio no YouTube. E hoje, neste papo de gremista para gremista, um assunto que é importante para todos nós, discutir o que aconteceu e as verdades que voltam de Caxias do Sul. Lembrando que o Grêmio, na tarde de sábado, perdeu para o Caxias e perdeu neste jogo a terceira partida no Campeonato Gaúcho para times do interior. Terceira partida no Campeonato Gaúcho para times do interior no primeiro turno. E isso é um ponto que merece a nossa reflexão. É preciso especialmente falar sobre o que de verdade a gente pode tirar desse conjunto de jogos. Ponto 1. O Grêmio fez um grande jogo, que foi contra o Sportivo em Porto Alegre no estilo que nós conhecemos, aquele Grêmio propositivo, com posse de bola com os volantes, com os lados do campo jogando e com muitos gols e muitas oportunidades. Naquele jogo, um 5-0 na Arena, as coisas caminharam muito bem. Além deste, o Grêmio tem um primeiro tempo muito bom contra o Internacional, num modelo diferente, né? Para quem não lembra, naquele modelo com o Internacional, o Grêmio foi o time que jogou mais recuado, o Inter propôs o jogo e o Grêmio teve nos contra-ataques, na velocidade dos seus atacantes, as chances de gol naquele primeiro tempo. Tirando isso, o que nós podemos e precisamos falar das verdades deste processo que o Grêmio está vivendo? Ponto 1. As modificações do Renato e a tendência de colocar um time mais ofensivo, colocando atacantes e colocando meias ofensivos, não deu certo. Não deu certo. O Grêmio precisa voltar a ter a recuperação no meio-campo. E isso é fundamental. Renato errou em todos os jogos. Todos os jogos em que ele empilhou atacantes, ele errou. Todos, sem nenhuma exceção. Essa é uma das primeiras verdades. Segunda verdade, Thiago Neves. Thiago Neves, nas vezes que foi ao jogo, jogou exatamente tirando um volante e jogando como meio atacante. Não deu certo. Com isso a gente está dizendo que o Thiago Neves não vai dar certo? Claro que não. Só que nesse modelo de jogar com 4 atacantes, com o Thiago Neves sendo um deles, não deu certo. E nós precisamos tratar esse assunto dessa forma. Não deu certo. Precisa ter o Thiago Neves ou um segundo atacante ou homens atrás dele que façam o trabalho sujo, o trabalho da marcação. Esses são pontos definitivos que esses primeiros jogos nos ensinaram. Então, é preciso ter tranquilidade, é preciso fazer avaliações importantes e essa é uma delas. Outra verdade, Diego Souza é sim centroavante. Foi Diego Souza, e não fez gol, é verdade, que criou as únicas oportunidades de gol para o Grêmio lá na partida contra o Caxias. Assim como fez no Grenal e decidiu, assim como fez contra o Sportivo, assim como fez nos jogos em que participou. Diego Souza é o centroavante e essa é uma verdade que também volta de Caxias do Sul. Outra verdade, que é preciso também dizer, o Grêmio tem em Caio Henrique um jogador de muito boa qualidade e que vai de fato dar contribuição importante para o Grêmio no futuro. Caio Henrique deu contribuição melhor do que estava dando Cortez e me parece que naturalmente vai ser o titular. Verdade que volta de Caxias do Sul, assim como as que eu relatei antes. Outra, o Grêmio não pode cometer o erro de colocar Luciano, de colocar outros jogadores antes de PP. PP é a peça, é o futuro do Grêmio. E o Grêmio precisa colocar. Erra o Renato quando utiliza o Luciano e não utiliza o PP. Aí vai se dizer, mas o Luciano entrou naquele jogo, César, tu tá sendo muito... Ele entrou para tentar ir lá para frente, tentar decidir. Não. O Luciano, para quem não lembra, entrou naquele jogo e vinha buscar a bola nos volantes para tentar fazer alguma coisa. E isso tá errado. Então essa é outra verdade daquele processo que nós precisamos falar. Nós precisamos tocar. Esses processos funcionam dessa maneira. Nós precisamos tocar na ferida. E as feridas nesse momento são: Caio Henrique tem que jogar, PP tem que ser a primeira opção, Diego Souza ele deve seguir como atacante, o Grêmio precisa fortalecer a linha dos meias e Renato não pode desmanchar os times no meio campo. São algumas das verdades que esses primeiros jogos nos ensinaram. Outras verdades importantes: Vitor Ferraz, boa contribuição. Não se viu ainda o Orejuela, mas Vitor Ferraz está dando boa condição. Lucas Silva como primeiro volante, uma boa ação, melhor que o Rômulo. É verdade. E as verdades precisam ser ditas.
Everton continua sendo o principal jogador. O Grêmio tem condição de fazer. A grande crítica que nós fazemos, e eu acho que essa é a questão principal dessa nossa conversa de hoje, é que o Grêmio tem muito mais jogadores de qualidade do que o time que está apresentando. O Grêmio tem que jogar mais. E a verdade principal é o quê? Renato, a culpa é tua, velho. É tu que tem que fazer o time jogar mais. Com esses jogadores, com essa condição, não pode perder pro Caxias, não pode perder pro Aimoré, não pode ter dificuldade de ganhar do Inter. Essa é a verdade. A verdade é que tem que jogar mais. Com esses jogadores que se tem, eu não sei se vai jogar com 4 volantes, com 2, com 5, mas tem que jogar mais, tem que render mais. E alguém precisa dizer isso pro Renato. Outra verdade, o departamento de futebol do Grêmio está fazendo amém mais uma vez. A crítica que nós fizemos lá, estão repetindo. Verdades precisam ser ditas. Domingo de Carnaval, o dia em que se trouxe verdades de Caxias do Sul. E essas verdades estão aqui expostas no César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube. Lembrando, papo de gremista para gremista, sempre pensando positivo, mas precisando dizer o que se diz. Verdades precisam ser ditas. Muito obrigado, até a próxima e dá-lhe Grêmio!